Olá, eu sou Kátia, PCNP de Educação Especial, da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. E essa é uma TPC para os professores das diversas áreas da educação especial. O tema a ser trabalhado será aquisição e desenvolvimento da linguagem. Precisamos, e eu vou tentar fazer isso, da descrição desse material visual. Temos professores que precisam do auxílio da audiodescrição. Então, eu vou tentar fazer slide a slide, ok? Então, nosso primeiro slide, um fundo rosa claro com crianças brincando, uma professora, está escrito Educação Especial, Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, Kátia Ferreira Lima Firmino. O segundo slide tem um fundo rosa claro, texto escrito em preto, título e nome da autora escritos em azul. Título, A História da Minha Vida, e a autora Helen Keller. Eu quis trazer essa reflexão primeiro para vocês, porque quando se fala de linguagem, temos que ter em mente que sem linguagem é muito difícil ou talvez até impossível organizar o pensamento. Sem linguagem não há pensamento. Alguns autores colocam dessa maneira. E então eu me lembrei rapidamente da Helen Keller, quando estava preparando esse material. Uma porque eu sou fã dela, e outra porque ela é uma pessoa que não tinha visão e não tinha audição. Ela era surdo-cega, ficou surdo-cega muito cedo, lá por volta de 3 anos de idade, mais ou menos. E nós sabemos que as linguagens dependem de vias de entrada sensoriais. No caso dela, 2 dessas vias eram comprometidas. Então, como ela organizava os pensamentos? Vamos ver como ela escreve, o que ela escreve a respeito dessa fase que ela viveu. Ela teve acesso ao desenvolvimento, ao estudo, ao acompanhamento com a professora Anne Sullivan por volta de 7 anos de idade. Até então, ela viveu de uma forma que fica difícil tentar imaginar. A única via de entrada de linguagem para ela seria a via tátil. E como o pensamento se organizava na cabeça dela? Eu juntei vários trechinhos das experiências da Helen Keller para fazer uma coisa mais concisa. E há aqui um momento muito especial, quando ela não entendia que cada coisa tinha um nome. E ela fazia confusão com água e caneca. Ela estava aprendendo as letras, o alfabeto nas mãos, e ela não entendia que cada coisa tinha um nome diferente. E ela fazia uma confusão tremenda com água e caneca. Para ela, era o mesmo nome, a mesma coisa, o mesmo nome servia para tudo. E a professora estava tentando ensinar para ela que não era assim. Então, a professora a leva até o poço e a bomba d'água, coloca as mãos da menina na água e ela vai soletrando nas mãos da menina as letras que formam a palavra água. Né? Aí, no caso, ela fez isso em inglês. Então, ela ia soletrando. E, nesse momento, ela descreve a sensação dela, quando ela entendeu que não era bem do jeito que ela imaginava. Enquanto isso, o desejo de me expressar crescia. Eu sentia como se mãos invisíveis me segurassem e fazia esforços frenéticos para me libertar. De repente, senti uma consciência envolta em nevoeiro, como de algo esquecido, o eletrizar de um pensamento que voltava, e de algum modo, o mistério da linguagem foi revelado a mim. Soube então que água, A-G-U-A, significava a maravilhosa coisa fresca que fluía sobre minha mão. Aquela palavra viva despertou minha alma, deu-lhe luz, esperança, alegria, enfim, libertou-a. Eu deixei a casa do poço ansiosa para aprender. Tudo tinha um nome, e cada nome fazia nascer um novo pensamento. Seria difícil achar uma criança mais feliz do que eu ao final daquele dia memorável, e pela primeira vez na vida, ansiei
para que um novo dia chegasse. Então, vejam, ela tinha o desejo de se expressar. Mas como? Como ela elaborava pensamentos? Então, ela faz aqui comparações a nevoeiros, a coisas esquecidas. E, de repente, quando ela adquire uma forma de se expressar, é como se um mundo novo se abrisse para ela. Eu fico tentando me colocar aqui no lugar e imaginar essa situação. E ela fica muito ansiosa, isso a motiva para aprender outros nomes, e para cada nome que ela aprende, existe um novo pensamento. Olha aí a relação da linguagem com a elaboração de pensamento. E mais do que isso, ela diz que é a primeira vez na vida que ela anseia por um novo dia. Isso demonstra que ela vivia, talvez de uma forma triste. Ela mesma diz, né, ela se sentia presa, como se braços a segurassem e ela tentasse se libertar, e ela não conseguia isso. E no momento em que ela percebe que existe uma possibilidade de expressão, um novo mundo se abre, e ela passa a querer que novos dias aconteçam para que o aprendizado continue. Então, veja a importância do desenvolvimento da linguagem, da forma de expressão num ser humano. A experiência é muito bonita. E o livro dela vale muito a pena ser lido, A História da Minha Vida, tem na internet, o acesso é bem fácil. E tem um filme também. Esse filme já foi feito em diversas épocas, foi gravado e regravado em diversas épocas, chamado O Milagre de Anne Sullivan. Então, quem não viu, veja, fica aí a indicação do filme, do livro. A experiência, para nós que trabalhamos com alunos da educação especial, nos coloca bem no centro daquilo que eles realmente necessitam. Vamos lá, então, primeiro definir alguns conceitos. Linguagem, o que é linguagem? As pessoas confundem língua, linguagem, fala. O que é linguagem? É a capacidade que os seres humanos têm de produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música, a dança. A fala é a linguagem verbal. A língua é o conjunto organizado de elementos quais? Sons, gestos, símbolos gráficos, que possibilitam a comunicação. Então, resumindo, linguagem é a forma de se expressar. Existem várias. A fala é uma delas, que é a linguagem oral, a linguagem verbal, é uma das várias linguagens. A língua é o conjunto organizado, sistematizado, que permite que pessoas se comuniquem. Então, pensando nisso, como é que acontece a comunicação? Olha o que o Peter Stinov fala a respeito de comunicação. Comunicação é a arte de ser entendido. Por que nós nos comunicamos? É possível viver sem se comunicar? Pensem nisso. Lembrem-se que nós não podemos restringir a comunicação à fala. No nosso slide, descrevendo, nós temos uma elipse. Dentro dessa elipse, uma professora do lado esquerdo. Do lado direito, temos uma menininha segurando um balão. A professora é o emissor, a menininha, o receptor. Então, para que haja comunicação, é necessário um emissor que transmite uma mensagem em determinada linguagem, em determinado código, para o receptor. O receptor decodifica e tem uma reação. Então, para que a comunicação aconteça, é necessário que haja a emissão do pensamento e, por parte do receptor, a compreensão desse pensamento. Então, a linguagem precisa ser compreendida pelos dois. E quando o receptor reage, ele responde àquela mensagem, então houve comunicação. Só que esse meio não é
tão simples quanto parece, porque ela depende de uma série de fatores de emissão e de recepção. E nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Algumas informações aí sobre o desenvolvimento da linguagem. Nós estamos com um slide também em tom rosa e um texto escrito em preto e algumas peças de quebra-cabeça do lado direito embaixo. Como se dá o desenvolvimento da linguagem? A linguagem precisa de duas coisas para acontecer. Quando eu digo linguagem, todas as possibilidades, tá bom? Ela precisa de duas coisas: estruturas neurobiológicas que funcionem adequadamente e estímulos sensoriais. Ou seja, para que uma criança desenvolva a linguagem, ela tem que ter as estruturas cerebrais em pleno funcionamento e ela precisa de estímulos externos também, porque nós aprendemos, e aí eu vou falar agora do falar, né, que é uma habilidade que só o ser humano tem. Nós aprendemos a falar através da interação e da imitação. Como é que um bebê aprende a falar? Ele começa ouvindo. Ninguém nasce falando nada. Ele começa ouvindo, elaborando e depois falando. E ele aprende novas palavras à medida em que ele ouve essas palavras e ele pode imitá-las. De início, ele pode imitar muitas coisas sem compreender o significado. Depois, então, vem a compreensão. Esse mecanismo de linguagens no nosso cérebro é um mecanismo extremamente refinado que agrega muitas áreas do cérebro. Para que haja comunicação, para que haja o desenvolvimento da linguagem, são necessárias muitas conexões e é considerada função cognitiva superior. Ela está diretamente ligada ao coeficiente de inteligência. O coeficiente de inteligência está completamente ligado ao desenvolvimento da linguagem, seja ela qual for. E aí nós vamos pensar um pouco na importância disso e no quantos prejuízos podem ser causados em função de um atraso de linguagem. A importância da linguagem é muito importante para a comunicação e para a cognição também. Porque lá no cérebro, quando estamos utilizando determinado tipo de linguagem, estamos acionando muitas áreas do cérebro. Praticamente o cérebro todo trabalha para que a linguagem aconteça. Então, seja falando, seja vendo, seja ouvindo, todas as formas de comunicação acionam diversas áreas do cérebro. Então, quando existe a comunicação através de determinado tipo de linguagem, eu vou acionar áreas como memória, organização, associação, atenção, percepção, compreensão, elaboração, raciocínio, discriminação, uma série de áreas no meu cérebro. E a comunicação será feita de várias formas, utilizando várias possibilidades. A fala, aí é a linguagem oral, a escrita, a linguagem visual, o olhar, quando existe uma simples troca de olhar, está havendo uma comunicação, também uma forma visual. Os gestos, eu vejo pessoas fazendo gestos, eu vejo pessoas com expressões no rosto, com expressões no corpo, com movimentos, linguagem visual também, com o tato, no caso da leitura para os cegos e também para os surdos cegos. Então, sem linguagem, a nossa vida fica muito limitada. É muito complicado. A linguagem realmente sustenta o pensamento. E a privação da linguagem, a falta do desenvolvimento de linguagem, traz prejuízos imensos. Se o atraso na linguagem traz prejuízos, a privação da linguagem
traz prejuízos incalculáveis e irreversíveis também. Aqui, só a representação do cérebro, com algumas das suas funções. Então, nós temos aqui a entrada auditiva, aqui a entrada visual, memória, compreensão de linguagem, sensação, desenvolvimento de habilidades motoras, movimento voluntário dos olhos, produção motora e da fala, intelecto superior, autocontrole, inibição, emoções. Tudo isso aqui é acionado quando existe uma linguagem sendo executada. Seja através da linguagem oral, alguém falando, alguém ouvindo, seja através da linguagem gestual e visual, alguém falando em sinais e a outra pessoa enxergando isso. Existe isso com a linguagem tátil também, quando alguém está tateando alguma coisa ou tateando o próprio braille para fazer a leitura. Enfim, muitas áreas do nosso cérebro são envolvidas nesse processo. Nós temos a figura do perfil de um cérebro com áreas discriminadas por cores diferentes, e cada uma delas apontada com a sua função. Próximo slide, também um fundo rosa, escrito o processo da linguagem no cérebro. E aí nós temos a figura de duas crianças, uma criança cantando e uma criança tocando uma cornetinha. Como se dá o processo da linguagem no cérebro? Então temos uma coluna para as formas de emissão e uma outra coluna para as formas de recepção. Quando se emite uma mensagem através da oralidade, ela é recebida pela via auditiva. Então, se a emissão é oral, a recepção é auditiva. Se a emissão é gestual, a recepção é visual. Se a emissão é gráfica, a recepção também é visual. Se a emissão é tátil, a recepção também é tátil. Então, tudo gira em torno dos sentidos. É fundamental o estímulo sensorial para que haja o desenvolvimento de linguagem. É o primeiro, é o alicerce. É o alicerce para que haja desenvolvimento de linguagem, é necessário que exista desenvolvimento sensorial, estímulos sensoriais. Resumindo como isso se dá lá no cérebro. Então, nós temos aqui um slide, um tom meio salmão, e com uma cabecinha com um cérebro em forma de engrenagens do lado direito e do lado esquerdo um coelhinho lilás. No meio, uma coluna com a sequência de etapas pelas quais passamos quando estamos elaborando um pensamento a partir de uma linguagem. Aqui será a linguagem visual. Por quê? A primeira etapa, o coelhinho está ali, você vê o objeto. Neste momento está havendo a linguagem visual. A entrada dessa informação é pelo sentido da visão. Então você vê o objeto. Você o reconhece. Como é que você reconhece o coelho? Você viu o objeto. Como é que você reconhece? Você vai buscar lá na sua memória informações a respeito desse objeto que você está vendo. Lá dentro existem guardadas muitas informações e você imediatamente começa a fazer associações ao objeto que você está vendo com as informações que você já tem armazenadas na sua cabeça. Em seguida, você interpreta, eu entendi, é um coelho. Você interpreta o significado. E você consegue dar som à pronúncia desse objeto. Tudo isso você está buscando pela sua memória auditiva, memória visual. Nós temos um dicionário lexical na cabeça também, que é super importante, porque as informações a respeito do significado das palavras, do significado das coisas, ficam nesse dicionário. Já pensou se cada vez que você visse um coelho, você tivesse que
procurar saber novamente o que é um coelho, o que significa um coelho. Então, nós temos esse dicionário e nós acionamos constantemente. Então, veja, para ver o objeto, para reconhecer, eu preciso de atenção, eu preciso de memória. Para interpretar o significado também, eu preciso de memória, eu preciso buscar informações lá nas minhas experiências, e aí também ativo áreas de emoção, porque se eu já tive contato com um coelhinho e já passei a mão, eu tenho aquela sensação na minha memória, aquela sensação tátil, eu tenho a lembrança de como foi bom aquele momento, ou se eu tive um problema com o objeto em que eu estou vendo, aquilo pode me causar aversão também. As emoções estão muito ligadas à expressão da linguagem. Em seguida, eu tenho uma forma fonológica, tem sons que eu conheço para poder atribuir o nome a esse objeto. Então, eu tenho vários sons que vou juntar esses sons, né, esses fonemas, de forma que eu consiga produzir o nome desse objeto. E eu vou produzir o nome, eu vou conseguir falar esse nome quando eu mandar todas essas informações para a área do meu cérebro responsável pela parte motora, a boca, a posição da língua. Então, olha quantas áreas nós acionamos, desde a visão de um objeto até a emissão do nome dele. Então, desde a emissão até a recepção e a reação do receptor, a viagem que essas informações dão no nosso cérebro são extremamente elaboradas. O cérebro é uma coisa linda. Nós pensamos que tudo acontece de uma maneira tão fácil, tão simples, tão automática, mas o cérebro está ali, trabalhando incansavelmente, para que nós consigamos compreender todas essas coisas e expressar tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que sentimos. É muito bonito. Quando você pensa no funcionamento do cérebro em cada área responsável por alguma coisa, é emocionante. Assim também acontece quando existe a entrada pela via auditiva de alguma informação. Você ouve, você vai reconhecer, você vai interpretar o significado, você vai atribuir um nome ou uma expressão, sons, vai conseguir emitir, então, uma resposta em função daquele estímulo que você recebeu anteriormente. Na verdade, as entradas são sensoriais, mas o processo no cérebro acaba transformando todas essas entradas sensoriais numa única linguagem. Pensa comigo, quando você está falando com alguém, você está falando e aquela pessoa te toca, você está tendo informações ali visuais, você pode, isso eu estou me referindo a alguém que não tenha nenhuma deficiência. Você está conversando com alguém, você consegue ver aquela pessoa, você consegue ler as expressões do rosto dela, você consegue ouvir o que ela está dizendo, e além de ouvir o que ela está dizendo, você consegue interpretar a entonação, o ritmo como ela fala, e ela te toca. Então você também consegue interpretar o significado daquele toque. São muitos estímulos acontecendo ao mesmo tempo, várias vias sensoriais de entrada, trabalhando ao mesmo tempo, e lá no nosso cérebro, tudo isso é transformado numa única linguagem. E então existe a compreensão. É maravilhoso. É emocionante, realmente, pensar no funcionamento do cérebro, como as coisas são perfeitas. Olhem aqui, agora. Nós temos um slide também com fundo rosado, com duas figuras representando o cérebro, as áreas do cérebro, e definindo duas áreas bastante importantes, três, na verdade, bastante importantes para a linguagem. Então, nós temos ali a área de Wernicke, ela está bem aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, aqui nessa figura, numa manchinha preta aqui no meio, ela está aqui. A área de Wernicke é responsável
pela compreensão da linguagem falada. Então, quando alguém fala, eu ouço, a entrada é auditiva, e lá dentro do meu cérebro, quem vai compreender o que a pessoa está falando, né, a área responsável pela compreensão do que o outro está dizendo e pela interpretação dessa linguagem falada e também escrita e tateada, é a área de Wernicke. Aqui no verdinho, nós temos a área de Broca. Ela é responsável pela motricidade e a expressão da linguagem falada. Então, aqui, quando depois a gente vai ver uma figura posterior, o circuito todo, a partir da entrada da informação, qual é o caminho que ela percorre no cérebro. A área de Broca é a responsável pela expressão da linguagem falada. Então, aqui nós temos a área de Wernicke responsável pela compreensão e temos a área de Broca responsável pela emissão, pela parte motora. Nós temos o giro angular, aqui essa parte mais escura também aqui, que é o responsável por transformar todos esses estímulos num único código de linguagem, para que eu compreenda tudo de uma única vez. Aqui nós temos a trajetória da linguagem no cérebro. Então, nesse slide nós temos a representação de um perfil, um cérebro em perfil aqui, e temos apontadas em várias cores e flechas o caminho que a linguagem traça no cérebro. Este primeiro exemplo, nós vamos falar a respeito de uma entrada pela via auditiva. Então, externamente, como é que isso se dá? São ondas mecânicas que chegam até a cóclea, os núcleos cocleares e o córtex auditivo interno. Então, ondas mecânicas, cóclea, núcleos cocleares, tudo isso é o ouvido interno. Começo a entrar no cérebro a partir do córtex auditivo. Então, veja, nós não ouvimos somente com o ouvido, nós ouvimos com o cérebro também. Nós não vemos somente com os olhos, nós vemos com o cérebro também. Acontece, infelizmente, às vezes, por uma paralisia cerebral, por um AVC, por tantas situações que causam lesões cerebrais e que prejudicam essa parte. Então, é possível que exista alguém que tenha o olho perfeito, que poderia enxergar perfeitamente, a parte ocular está intacta, mas lá dentro, a área responsável pela visão foi lesionada. E então não é possível que essa pessoa enxergue em função da lesão no cérebro. Assim também acontece no ouvido. Então nós precisamos do órgão do sentido intacto e das estruturas cerebrais intactas também, para que a gente consiga desenvolver a linguagem. Então, aqui nós temos externamente o caminho, quando ela entra, a informação auditiva entra pelo córtex auditivo, ela percorre essa parte aqui, alcançando a área de Wernicke, compreendendo. Então, eu ouvi qualquer coisa, eu decodifiquei aqueles sons, eu passo a informação passa pela área de Wernicke e eu consigo compreender, passa pelo giro angular também, para ser transformado numa linguagem compreensível, porque, eventualmente, eu posso estar recebendo outros estímulos além da audição. Assim que há a compreensão, já se começa a elaborar o pensamento e uma reação, uma resposta. Então, essa informação vai para a área de Broca, em seguida, será uma resposta, uma reação através da fala. Então, ela vai para a parte responsável pela motricidade da fala. Então, é a parte que vai selecionar as palavras que eu quero emitir. Eu já tenho pensamento
Então, eu preciso escolher as palavras e eu preciso executar essas palavras utilizando os músculos, a língua, as expressões faciais. Então, entramos aqui no córtex motor primário. E, em seguida, há a expressão da fala. No próximo slide, nós temos um outro exemplo, quando a entrada é pela via visual. Também temos um cérebro com cores diferentes para cada área, traçando, assim, o caminho que a informação visual faz ao chegar ao nosso cérebro. Então, do lado de fora, antes de chegar no cérebro, como é que nós recebemos essa informação? Retina, nervo óptico, tálamo. Até aqui estamos falando de parte da visão, do globo ocular, né, da visão, antes de chegar ao cérebro. Passando por essas fases, alcançamos o córtex visual, que fica aqui, mais atrás da cabeça. A informação aqui entrou no cérebro. Quando ela entra pela via visual, ela também vai para a área de Wernicke para ser decodificada, compreendida, interpretada, e em seguida, o pensamento-resposta começa a ser elaborado. Aqui nós estamos resumindo bastante, porque todo esse caminho é feito com passando por várias áreas associativas, emoções, sensações, tudo isso entra. Aqui a gente está resumindo bem. Então, voltando, entra pelo córtex visual, passa pela área de Wernicke, onde ela é compreendida, interpretada, em seguida, a elaboração do meu pensamento já começa a acontecer, eu já começo a organizar o que eu preciso responder, a minha expressão também será através da fala, passo pela área de Broca, ela já busca essa área, já começa a me dar informações, palavras, expressões, para eu organizar, e então, quando isso passa para a parte motora, a mensagem já está pronta para ser emitida. E ela, então, sai. Vejam que a entrada, tanto no exemplo da via auditiva, quanto no exemplo da entrada da via visual, as entradas são diferentes, mas a trajetória é a mesma. A partir do momento em que elas entram, a entrada auditiva é de um lado, a entrada visual é de outro lado. Mas quando elas entram no cérebro, passam pelos córtex, cada via pelo seu córtex, quando elas chegam ali para a área de Wernicke, elas percorrem o mesmo caminho. E isso com todas as linguagens, visual, auditiva, tátil, todas as linguagens, porque o giro angular transforma tudo em uma única linguagem, em uma única compreensão. Nós unimos todas essas informações quando recebemos, porque dificilmente recebemos informações a partir de um único sentido. Sempre existem outras percepções também. Então, mesmo coisas que não estão sendo ditas, nós conseguimos perceber. São informações relacionadas à linguagem também. Tudo isso é associado, transformado numa única linguagem para que eu consiga compreender. É muito comum pessoas, quando sofrem AVC, às vezes, terem alguma lesão nessas áreas. Quando a pessoa tem alguma área lesionada ali, ou na área de Broca, ela vai ter uma apraxia. O que é a apraxia? É a dificuldade motora de articular a fala, de organizar as palavras para que elas sejam faladas de uma maneira que possa ser compreendida. Então, essa pessoa, se não tiver nenhum problema cognitivo, se a inteligência dela for dentro do padrão, ela pode ter uma inteligência brilhante e não conseguir expressar isso, não conseguir expressar os pensamentos dela em palavras. Porque ela não encontra as palavras, ou porque ela não consegue articular direito essas palavras. Então, elas podem juntar pensamentos e ter dificuldade para encontrar a palavra que expresse o pensamento. Isso é muito sério, porque nós temos tantos alunos que têm tantos problemas, que têm tantas dificuldades,
E muitas vezes nós cometemos o erro e ficamos restritos a uma única causa e atribuímos a causa pedagógica ou a causa psicológica, ou existem várias causas para que uma criança tenha algum atraso de linguagem ou não consiga aprender. Existem várias causas. E nós precisamos pensar em todas as possibilidades. Se houver uma lesão, se houver um problema, uma dificuldade lá no cérebro, isso não vai se processar da maneira como se deve. Então, se uma pessoa tem muita dificuldade para encontrar a palavra certa, uma lentidão para falar, porque não consegue, não tem fluência, a parte motora é comprometida, ela tem dificuldades para encontrar as palavras para expressar o pensamento, tudo isso causa uma limitação na pessoa, inclusive limitação intelectual, porque ela passa a não ter tantos meios de expressão dos seus pensamentos, sentimentos e organização de ideias. Se existe um comprometimento na área de Wernicke, que é a área responsável pela compreensão, essa pessoa pode falar muito bem, articular palavras muito bem, mas na maioria das vezes não faz sentido, porque ela nem compreende o que ela fala, ela nem compreende o que ela ouve. E ela pode, na ânsia de querer se comunicar, colocar palavras que não estão no contexto, que não fazem o menor sentido, mas pela ânsia de se comunicar, ela coloca qualquer coisa ali. E se você tem uma dificuldade de compreensão, você tem lá uma lesão no cérebro exatamente nessa área, você tem uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de interpretação, automaticamente você diminui suas condições cognitivas. Porque como você vai conseguir elaborar os pensamentos, organizar o seu dia a dia, suas coisas, sem compreensão e sem interpretação? Vejam como é sério. Quando os autores dizem que sem linguagem não há pensamento, eles têm razão no que eles estão dizendo. E que a linguagem está intimamente ligada ao desenvolvimento intelectual também. Então, nossos alunos que têm alguma deficiência, uma deficiência que gere algum atraso na aquisição, no desenvolvimento da linguagem, nós precisamos tentar perceber quais outras linguagens nós vamos usar com aquela pessoa, com aquela criança, para que ela desenvolva uma forma de comunicação que seja eficiente para ela e que ela possa se desenvolver e expressar. Só que existe um tempo para isso também. Como é que a linguagem começa a se desenvolver lá no bebê? Quando a criança ainda está na barriga da mãe, ela já tem estímulos. Então, começa o desenvolvimento da linguagem na vida intrauterina. Com 2 meses, aqui estamos falando de uma criança que não tem problemas auditivos, que tem o desenvolvimento normal. Com 2 meses, a criança reconhece a voz da mãe, e aqui nesse slide nós temos esse texto exatamente que eu estou lendo, com 2 figuras, uma de um cubo colorido para crianças e vários balões, 4 balões coloridos também para criança do lado direito embaixo. Com 2 meses, a criança reconhece a voz da mãe. Ela direciona o olhar quando existe algum estímulo, se você usa um chocalho ou alguma coisa em que se mova, ela direciona o olhar, ela faz contato visual quando mama. Esses sinais são importantíssimos, porque se houver algum atraso na emissão desses sinais, então a intervenção precisa acontecer o mais rápido possível. Com 6 meses, as crianças balbuciam, elas vocalizam várias coisas, então elas conversam ali, um monte de coisas ali na língua delas, e geralmente elas emitem esses sons quando alguém está falando com elas. Então, é absolutamente necessária a interação para que haja comunicação.
Algumas mães pensam que se colocarem a criança assistindo musicais, desenhos, ela vai aprender a falar assim muito rápido. Não. Isso ajuda? Sim, mas não é o que vai trazer para ela a interação. Para que exista comunicação, para que exista fala, é necessária uma interação. Como eu vou conversar com a televisão? Então, é muito necessário que exista esse tempo entre as famílias para conversar com a criança. Entre 7 e 9 meses, aumentam as vocalizações. Ela já consegue olhar quando alguém a chama pelo nome. Entre 10 e 14 meses, as primeiras palavras e a compreensão de ordem simples. Antes disso, a criança já está apontando quando ela quer alguma coisa. Ela compreende, ela ainda não fala, mas ela compreende quando você diz, dá um tchauzinho, manda um beijinho, bate palminha, e ela obedece. Eu não sei porque sempre se prioriza a emissão, mas a recepção é absolutamente importante, porque é a compreensão. Quando eu digo para uma criança, dá um tchauzinho, e ela dá o tchauzinho, significa que ela compreendeu o que eu falei. Quando eu digo para ela, não faça isso, não pegue isso, e ela se afasta e leva um susto, ela compreendeu o que eu falei. Então, a comunicação precisa ser observada tanto na emissão quanto na recepção. E nessa idade em que as crianças ainda não falam, a recepção precisa acontecer de alguma forma. Ela tem que acontecer. Então, se a criança sorri, se a criança olha, se a criança obedece aquilo que você está colocando para ela, são sinais de que há compreensão. Então, 10 a 14 meses, as primeiras palavras, a compreensão de ordem simples. 1 ano e 6 meses, a criança já produz cerca de 10 a 20 palavras. E, claro que não com a pronúncia correta, mas ela emite palavras e com função comunicativa mesmo. Então, ela aponta o que ela quer e ela emite alguns sons que se relacionam àquilo que ela necessita, àquilo que ela quer expressar. Com 2 anos, a fala dela é inteligível pela família. Ela já consegue falar bastante coisa, consegue já unir aí 2 palavrinhas e formar algumas sentenças. Com 2 anos e 6 meses, ela já forma sentenças simples e toda a família já consegue entender o que ela fala, apesar da pronúncia não ser correta muitas vezes. Com 3 anos, ela já elabora e utiliza sentenças completas. Tudo que ela fala é possível entender, é compreensível, não só pelas pessoas da família, mas pelos estranhos também. Com 4 anos, ela já produz todos os fonemas, e as trocas não podem mais acontecer. Então, trocas de letras na fala, isso já não pode mais acontecer aos 4 anos. Com 7 anos, o processo de aquisição de linguagem está terminado e consolidado. Então, veja, esse período de observação para intervenção é muito importante. Aqui no próximo slide, nós temos um esquema com um fundo rosado também, e um esquema traçando o tamanho do cérebro de um recém-nascido, o tamanho do cérebro de uma criança com 1 ano, e quando ocorrem as primeiras podas neurais. Então, existem 2 figuras, uma representando o cérebro de um recém-nascido, a outra representando o cérebro de uma criança de 1 ano, e a outra, um homem podando uma árvore, aí simbolizando as podas neurais. Um recém-nascido, o cérebro dele já tem 25% do tamanho de um cérebro adulto. Com 1 ano, veja, em 1 ano, este cérebro já cresceu e está com um tamanho de 75% do tamanho do cérebro do adulto. Isso em 1 ano. Em 1 ano, 1 milhão de novas conexões neurais aconteceram por segundo. Ferve, né? Eu fico imaginando. Ferve. É um cérebro que não para. Tá o primeiro ano de vida é fundamental para o desenvolvimento
neurológico para o desenvolvimento da aprendizagem. O primeiro ano de vida é fundamental. Os estímulos têm que acontecer. Milhões de novas conexões se formando no cérebro, este cérebro aumentando. Então, esse é o período em que o bebê está se adaptando ao mundo e está criando no cérebro dele possibilidades de atender às demandas. Com 3 anos acontece a primeira poda neural. O que é a poda neural? Nosso cérebro mantém preservadas as conexões mais utilizadas, aquelas que nós mais usamos, aquelas que o uso é frequente, elas já estão, as sinapses já estão fortalecidas, então essas conexões são preservadas. Aquelas que não são tão usadas, aquelas que houve lá um estímulo qualquer e depois não houve uma sequência, não houve um treino, não houve um fortalecimento dessas sinapses, a tendência é que elas se desfaçam e elas sejam podadas realmente. Então, olha a importância do primeiro ano de vida na estimulação dessa criança, na estimulação precoce dessa criança, especialmente se é uma criança com deficiência, para que ela desenvolva a linguagem, porque com 3 anos vai acontecer a primeira poda. E quando acontece a poda, a coisa complica muito, porque para que a pessoa retome aquela habilidade, o trabalho é triplicado, e isso não vai acontecer da maneira como aconteceria antes da poda. Então, essa importância da orientação para que a criança, mesmo que ela tenha uma deficiência, que seja irreversível, mas para que ela tenha melhor qualidade de vida, para que ela tenha o desenvolvimento do máximo da sua potencialidade, é necessária a intervenção assim que se percebe o atraso ou a dificuldade. Isso é super importante. Vejam que as coisas começam muito cedo. Se houver um atraso, a intervenção tem que ser imediata, porque haverá uma janela de oportunidade para que, com o tratamento correto, haja um bom desenvolvimento. A pessoa que não conseguiu desenvolver a linguagem até os 7 anos, se eventualmente ela consegue desenvolver depois, não será com a mesma fluência. Muita coisa se perde. Nós temos aqui, nesse outro slide com fundo lilás, uma mulher grávida, depois um bebê de 1 ano e uma criança de 7 anos. A janela de oportunidade é da vida intrauterina até os 7 anos de idade, sendo que a principal fase é no primeiro ano de vida. Então, para que a linguagem se desenvolva, é preciso que haja intervenção o quanto antes. Esse mito. Cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo. Mas esse tempo não pode ser muito longo, porque existem as podas. Então, é preciso que haja intervenção. Suspeitou que alguma coisa está acontecendo fora do que deveria, é necessária intervenção imediata. Porque assim a gente consegue socorrer a criança antes da poda, ou até os 7 anos, existem outras podas também, mas a gente consegue, dentro dessa janela, promover algum desenvolvimento com essa criança, e que vai fazer total diferença no futuro. Então, essa coisa de que cada criança tem seu tempo, de que, na minha família todo mundo demorou para andar, demorou para falar, demorou... não, isso é comum lá em casa, então. Isso é comum lá em casa porque talvez mais de uma pessoa tenha o mesmo problema, né? Tudo isso precisa ser observado, cuidado. A intervenção é para a criança que não tem deficiência e é para a criança que tem deficiência. Houve um atraso? Intervenção precoce, imediata. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Esse slide aqui fala do atraso da linguagem. E ele tem a figura de um triângulo representando um iceberg, com as ondas do mar aqui, em lilás, e tem várias causas que podem promover o atraso da linguagem. E aí eu vou falar de uma criança típica. Uma criança que não está falando, com 2 anos, não está falando nada. Com 2 anos e pouquinho, fala uma palavra, ou só vocaliza.
É um atraso. O que será que está acontecendo? O atraso de linguagem, ele é a ponta do iceberg. Ele é só a ponta. Porque embaixo existe um problema que pode ser enorme. Aqui, o atraso da linguagem, geralmente é quando os pais percebem que existe algum problema. Só que antes dessa criança atrasar a linguagem, muitas outras coisas aconteceram e talvez tenham passado sem que ninguém percebesse. O atraso de linguagem é bastante visível. Então, é o momento em que os pais conseguem perceber e conseguem providenciar uma avaliação e conseguem algum possível diagnóstico. Então, aqui, quais são as causas para o atraso de linguagem? O que promove o atraso de linguagem? Lembre-se do cérebro. Se eu não tiver estruturas neurológicas eficientes, o atraso da linguagem vai acontecer inevitavelmente. Então, quais são as possíveis causas? Sensoriais, elas vão dificultar a linguagem, sem dúvida, né? As deficiências, deficiência visual, deficiência auditiva, surdo-cegueira, elas dificultam a aquisição da linguagem. Causas comportamentais, e aí a gente fala de crianças mais velhas um pouquinho, e também fala da linguagem escrita, da leitura e da escrita. Uma criança com TDAH, com TOD, ela terá um atraso de aprendizado quanto à leitura, quanto à escrita, pela falta de concentração. Uma criança com TDL, TDL é transtorno do desenvolvimento da linguagem, terá problemas também na hora de ler e na hora de escrever. Causas psíquicas, o autismo, ele provoca um atraso de linguagem também. E quando fala aqui de linguagem, não só a linguagem oral, né? Diversas outras. Causas ambientais. Se a criança teve alguma doença, se ela teve infecções, se ela não foi estimulada, ou se ela teve estímulos inadequados, tudo isso também promove o atraso na linguagem. E causas neurológicas. Se ela é epilética, se ela tem qualquer patologia cerebral, né? Se ela tem uma encefalopatia qualquer, lesão cerebral, se ela teve AVC, se ela teve paralisia cerebral, e se ela tem deficiência intelectual também. Então, vejam que as causas podem ser muitas para que haja o atraso da linguagem. Só que muitas vezes, até que essa criança atinja uma idade em que ela deveria falar e não fala, talvez já tenha se passado bastante tempo em que um grande problema estaria acontecendo aqui embaixo, na parte de baixo do iceberg, e não foi visto. Então, é muito importante que nós todos tenhamos informações a respeito disso para orientar as famílias. E nós temos famílias aí que têm filhos pequenos e que já vêm com um histórico familiar aí de atrasos no desenvolvimento, atrasos na linguagem e deficiências também. Aqui uma nova ilustração, como é a arquitetura do desenvolvimento. Então, nós temos aqui um bolo de 3 camadas, um bolo de aniversário. A primeira camada, a base, aquela que sustenta, é o desenvolvimento sensorial. Como nós falamos anteriormente, esse é o início, desenvolvimento sensorial. Se houver alguma dificuldade com o desenvolvimento sensorial, então os outros problemas virão na sequência. Aqui eu tenho, então, a necessidade do desenvolvimento sensorial como base. A partir do desenvolvimento sensorial, nós temos o desenvolvimento da linguagem. E a partir do desenvolvimento da linguagem, nós temos o desenvolvimento cognitivo, que é a última camada do nosso bolo, é a camada onde ficam as cerejas, né? É a camada mais refinada. Tudo começa lá embaixo, na parte sensorial. Então, o desenvolvimento sensorial sustenta o desenvolvimento da linguagem, que sustenta o desenvolvimento cognitivo. E os prejuízos, quando existe um atraso ou quando existe alguma alteração, esse slide tem um fundo lilás e ele tem flechas coloridas apontando a sequência das dificuldades, dos prejuízos quando existe algum atraso ou alguma alteração da linguagem oral. Aqui nós estamos falando da criança ouvinte.
Se há um atraso, uma alteração da linguagem oral para essa criança, seja qual for a razão, ela terá uma alteração, um atraso no aprendizado da leitura e da escrita também. E isso irá repercutir na vida adulta. Então, atraso de fala vai gerar atraso de leitura, de escrita, alteração também, crianças que têm problemas fonoaudiológicos e que fazem a emissão, a articulação errada, pronunciam errado algumas coisas, elas terão dificuldade para leitura e para escrita também, se essa fala não for corrigida. Tudo começa com a fala. E em seguida, leitura, escrita e a vida. Então, a criança ouvinte terá prejuízo na escola, se houver algum atraso na linguagem, no desenvolvimento da linguagem oral. Já a criança surda, aqui nós temos um esquema, também num slide com fundo rosado, com quadros coloridos em cada quadro, uma situação envolvendo as dificuldades que uma criança surda terá caso ela não desenvolva a linguagem, seja oralizada ou seja a linguagem visual. Vamos aqui para o primeiro quadro, esse lilás, onde está escrito privação linguística. A criança surda, se ela nasce surda ou fica surda muito cedo, ela é privada durante muito tempo dessa interação, dessa comunicação verbal e também da gestual. São muitos os pais, muitas as famílias que têm uma dificuldade tremenda de aceitar que a criança desenvolva libras. E isso faz toda a diferença, porque a linguagem é a língua natural do surdo. A linguagem gestual, a linguagem visual é natural. Então, isso deveria ser promovido desde pequeno, quando se sabe que a criança não tem uma acuidade auditiva eficiente. O que acontece com essa privação linguística? O período crítico para que se desenvolva isso é entre 3 e 4 anos. Passou dos 4 anos, a coisa vai complicar. Então, até os 4 anos, 3 e 4 anos, ela precisa ser estimulada com libras, com oralização, ela precisa de estímulos visuais, ela precisa de toda a possibilidade de estímulos para que ela desenvolva a linguagem visual, para que ela desenvolva a linguagem gestual, porque depois disso haverá poda. Com 3 anos existe a primeira poda. Então aí já existe uma complicação. Mas o período crítico, segundo a medicina, é até os 4 anos. Depois disso, ela pode aprender? Sim, claro. Mas isso vai trazer outras dificuldades ao longo da vida, porque as estruturas cerebrais dela, responsáveis por isso, já sofreram poda. Então, quando se sabe que uma criança é surda muito cedo, é necessária a estimulação já de uma linguagem visual, de uma linguagem gestual. Por quê? Se existe a privação linguística, ela terá a inibição da fluência. Existe privação linguística, ou seja, eu não aprendi. Se eu não aprendi e começo a aprender mais tarde, ou se eu não aprendo, eu continuo sem uma linguagem que sustente o meu pensamento. Eu não tenho como expressar os meus pensamentos, as minhas emoções, eu não tenho como me colocar, eu não tenho como me fazer compreender. Isso trava a fluência que eu poderia ter numa linguagem adequada. Isso vai trazer prejuízo cognitivo, isso vai trazer prejuízo acadêmico severo e, muitas vezes, irreversível. Então, vejam como faz falta o desenvolvimento da linguagem para a organização das ideias, para o pensamento, para a cognição. É absolutamente necessário. E aí, na sequência, se essa fluência foi inibida, se houve prejuízo acadêmico, se houve prejuízo cognitivo, essa criança pode ter a síndrome da privação linguística. Com um prejuízo cognitivo
com essa síndrome, com as emoções tão desorganizadas e com o fato de não ser compreendida pelos outros, a vida funcional dessa criança surda vai ser como se ela tivesse deficiência intelectual. Porque para haver pensamento, é preciso que exista linguagem. E uma criança surda pode ter uma vida funcional de um deficiente intelectual porque ela não teve o socorro necessário. E um dado super importante também, da surdez unilateral, 27% das pessoas que são surdas de um único ouvido têm atraso de linguagem. A pessoa pensa, mas fulano ouve com o outro ouvido, né? Ele tem um problema em um, mas o outro está intacto. Tudo bem, só que se eu tenho um problema aqui no direito, não ouço com o direito, só ouço com o esquerdo, mas se as pessoas falarem aqui comigo do lado direito, não entra nada na minha cabeça. As pessoas se lembrar de falar comigo do lado esquerdo, ou eu tenho que ficar procurando com o lado esquerdo de onde vem o som para que eu consiga compreender. Já existe aí um problema. É como a pessoa também que tem a visão monocular, que tem a visão somente de um olho. Ela vai ter dificuldades? Sim, especialmente com a visão periférica. Como é que ela consegue observar e entender tudo que está à volta se uma parte do campo de visão ela precisa manobrar para poder compreender e acompanhar? Então, o que é muito triste é saber que algumas crianças que têm um potencial intelectual, que têm deficiências, têm dificuldades, mas que têm um potencial intelectual, que poderiam se desenvolver, acabam não se desenvolvendo e têm uma vida bastante limitada, uma vida de dependência, porque foram privadas dos estímulos para desenvolver a linguagem mais adequada à necessidade delas. E a gente perde muita coisa com isso, e as crianças perdem muita coisa com isso. Olha lá, que um atraso na linguagem provoca. Então, nesse slide nós temos uma escada verde com uma flecha apontando para baixo, então dos degraus de cima, em direção aos degraus mais baixos. Atraso na linguagem. Então, lá em cima, no degrau mais alto, nós temos uma cognição preservada. Imagine uma pessoa com a cognição intacta. Ela teve um prejuízo na linguagem, por alguma razão, seja ela qual for. Prejuízo na linguagem dificulta a expressão, dificulta a compreensão, dificulta a interação e gera autoestima, baixa autoestima, porque ela sabe que ela é diferente dos outros. Com a baixa autoestima, existem alterações de comportamento e alterações de conduta também. E o último degrau, existem transtornos emocionais muito sérios, depressão, ansiedade e tantas outras coisas que acometem uma pessoa quando ela vive com as suas possibilidades de expressão limitadas. Aí eu volto ao exemplo lá da Helen Keller. Se vocês puderem ler o livro, ver o filme, vocês verão o quanto o comportamento dela era inadequado, o quanto ela era inconveniente e inadequada no período em que ela não tinha uma linguagem bem desenvolvida, uma linguagem que atendesse à sua necessidade. Ela era agressiva, ela não tinha modos, ela fazia tudo o que não devia, porque era a única forma de comunicação que ela conseguia ter. E porque isso causava uma revolta imensa quando ela sabia, e ela conta isso no livro, quando ela, de alguma forma, ela sabia que as coisas estavam acontecendo e ela estava de fora, né? Então as coisas aconteciam e ela sempre estava perdendo alguma coisa. Isso causava uma revolta muito grande. Então, ela tinha a baixa autoestima. Lembram-se no texto lá que nós lemos lá no início, quando ela diz que então seria o primeiro dia que ela, na vida dela, em que ela esperaria pela vinda
do próximo dia. Tinha baixa autoestima, muitas alterações de comportamento e de conduta, talvez uma depressão também, né, aquele sentimento de tristeza, de inadequação. E se vocês lerem o livro, vocês vão perceber que o tempo todo ela coloca a professora como responsável por abrir um mundo novo e possível para ela, assim como a possibilidade de linguagem, a possibilidade de se comunicar também. Então, veja o quanto isso é determinante na vida de uma pessoa, o quanto os atrasos na linguagem prejudicam uma pessoa. Sinais de alerta com a criança. O que a gente precisa observar para buscar ajuda e intervenção precoce? Com 1 mês, se essa criança não troca o olhar ao mamar. Com 6 meses, se ela não olha ou não sorri quando é estimulada, se ela não vocaliza, se ela não faz aqueles barulhinhos. Se com 9 meses ela não atende quando é chamada pelo nome, se ela não compartilha a atenção. O que é compartilhar a atenção? Eu tô lá com a minha filha brincando com ela. De repente, o irmão dela entra no quarto falando alguma coisa. Então, eu estou ali brincando com ela e acontece um outro evento. A minha filha tem que ser capaz, com 9 meses de idade, de parar de prestar atenção em mim, observar o novo evento e voltar a atenção para mim. Então, atenção compartilhada, isso é a triangulação. Uma criança com 1 ano e 2 meses que não fala nenhuma palavra, que não compreende ordem simples. Uma criança de 2 anos que não combina 2 palavras, que tem um vocabulário muito pequeno. Uma criança de 2 anos e meio que tem uma fala que a família não compreende. Uma criança com 3 anos que não constrói frases. Com 3 anos e meio, uma fala que os estranhos também não entendem. Com 4 anos, se ela tem dificuldades articulatórias, aquelas dificuldades fonoaudiológicas, e se com 5 anos o discurso dela ainda é desestruturado. Então, esses são sinais de alerta. Se alguma coisa nesse sentido acontece, é muito importante que a família procure um neurologista e, em seguida, as terapias, se forem necessárias, com fono e outros profissionais também da saúde. Mas é importantíssima a avaliação de um neurologista. Porque, às vezes, a criança fica sendo tratada, por exemplo, uma criança já em fase de escolarização, que tem muitas dificuldades para ler e para escrever, às vezes ela fica ali com a psicóloga, com a psicopedagoga, e fazendo reforço escolar, às vezes, e fica aquela coisa, aquele massacre naquela criança. Eu não estou dizendo que isso não é necessário, mas é preciso saber o porquê é necessário. Então, às vezes a pessoa fica ali e não tem evolução, o trabalho feito pelo profissional ali, ele acaba não evoluindo, porque a raiz do problema pode ser neurológica, pode ser uma outra situação, pode ser uma situação de ambiente em casa, como é que essa criança vive, a quais estímulos ela foi exposta, se é que foi. Então, às vezes, nós, professores, pensamos muito na questão pedagógica, leitura e escrita. Não aprendeu a ler, não aprende a escrever, então vamos lá, vamos dar reforço, né? Vamos em cima e bastante treino, bastante coisa para fazer, para ele poder aprender. Se houver um problema que não seja relacionado à parte pedagógica, mas que seja relacionado à parte biológica, à parte familiar, todo esse trabalho vai ser massacrante para o professor, ou para o profissional, psicopedagogo, e para o aluno, e frustrante, porque não terá resultado, ou muito pouco. Então, a investigação, a meu ver, sempre começa da parte neurológica, sempre começa com um médico, e em seguida, então, a partir do diagnóstico, se é que existe um diagnóstico, então, o trabalho com os outros profissionais. E com a equipe, né, multidisciplinar. Esse seria o céu, né? Esse seria o ideal para todas as nossas crianças. Caminhando aqui para o fim.
essas frases que, se você pensar o significado delas, elas expressam realmente o que significa a linguagem, né? A linguagem é a roupagem do pensamento. Então, eu penso e como eu expresso, como eu visto o meu pensamento para que ele seja apresentado às pessoas através da linguagem. Sem linguagem, o pensamento é uma nebulosa vaga, inexplorada. Eu espero que esse estudo tenha sido relevante para você, que você possa fazer uso dessas possibilidades de linguagem no seu trabalho, para que nós possamos auxiliar os nossos alunos a se desenvolver o máximo que eles puderem. Então, se tem dificuldade com um tipo de linguagem, vamos tentar outro. Se tem dificuldade com aquele, vamos tentar aquele, para que essa criança não fique presa dentro dela e não tenha todos esses prejuízos, todas essas dificuldades que comprometerão a vida dela, não só escolar, mas a vida toda. Então, que nós possamos continuar fazendo a diferença pelos nossos alunos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal. Um beijo!